Fala galera, beleza? UFC 320 chegando, luta principal, Ankalaev, agora o atual campeão, contra Alex Poatan Pereira. Na primeira luta, o que aconteceu, e pode se repetir, ou os pontos que podem mudar o jogo aí. Luta de destro contra canhoto, uma altura, uma envergadura muito parecida, né, do russo e do brasileiro. O Ankalaev canhoto, então a perna direita na frente, isso dificulta o jab, como eu falei em outras análises, né? Isso muda aí um pouco o uso do controle da distância. Principalmente porque os pontos fortes do Poatan são o jab, o direto, principalmente de encontro, quando ele atrai o adversário com o jab na cabeça ou no corpo, o cruzado de esquerda, e os chutes na panturrilha, que dificultam aí quando o adversário é canhoto. O Ankalaev, ele usa muito pouco jab, porque ele jogando de canhoto, ele troca a base, coisa que poucos atletas fazem no MMA, ele tem feito. Ele tem especialidade no wrestling, que também é um fator de risco e foi uma preocupação na primeira luta, apesar de ele não conseguir quedar o Poatan, mas gera a preocupação de quedar e controlar no chão. A gente não viu ele usando em muitas lutas de colocar o cara pro chão e ficar e controlar, não é isso. Ele usou chutes frontais, o chute de esquerda no tronco ou na altura da cabeça, poucos chutes no corpo. Ele luta muito no contragolpe, né, controlando a distância, por mais que ele pressione o adversário, não é ele que faz o ataque inicial. E aparentemente o que ele faz no wrestling, muitos ataques é de greco-romano, né, atacando o corpo, poucos ataques na perna. E vamos lá. O que aconteceu na primeira luta? Que ele anulou o jogo do Poatan em pé e usou o wrestling na grade para pontuar, para pressionar e para deixar preocupado o Poatan. O que eu anotei e vi, e pode se repetir nessa luta, deve-se tomar cuidado. Ele dominou a mão esquerda, a mão do jab do Poatan, ele fez com que o Poatan usasse muito pouco. Ele se defendeu de várias formas do cruzado de esquerda do Poatan, né? Ou ele estava pisando por fora, com o pé direito dele por fora do pé esquerdo do Poatan, que dificulta o ângulo de ataque. Ele segurou algumas vezes a mão esquerda do Poatan, a mão do jab. Então, ao pisar por fora, ele dificulta o ângulo do ataque do jab ou do cruzado. Ele já entrava e fazia pêndulos. Parecia que ele estava ameaçando a entrada de queda, mas para mim ele estava pendulando, já fugindo do cruzado de esquerda do Poatan. Ele também usou o contra-ataque, quando toda vez que o Poatan chutava a panturrilha dele, ele foi achando tempo para contra-atacar com o direto cruzado ou jab direto, para não deixar sem resposta e também para desequilibrar o Poatan, não deixar ele confortável para um próximo ataque. Então ele ia aproximando, fintando, se o Poatan não fizesse nada, ele atacava. Ele usava muito os diretos do canhoto, né? Ou no peito, ou avançando, trocando a base. E daí ele aproximava muito do Poatan, não deixava o Poatan esgrimar, usar as esgrimas com a mão, as defesas de jab direto, e nem fazia a esquiva e colocar o direto de encontro, ou esquivar e colocar o contra-ataque de esquerda dele, o cruzado de esquerda, que é muito poderoso. Então ele anulou o Poatan dessas formas, além de ter uma postura agressiva, de estar caminhando para frente, de fazer o Poatan andar para trás, coisa que pouca gente conseguiu fazer de uma forma efetiva, sem se arriscar ou tomar um nocaute, né? Se a gente olhar as estatísticas das últimas lutas aí. E também com o chute frontal, ele controlava a distância, ele fez alguns chutes, ele anulou as principais armas do Poatan. Tanto é que o que surpreendeu na primeira luta foi quando o Poatan chutou a cabeça dele com a perna direita e com a perna de trás. Ele, em 2 momentos, até toma um chute e dá uns 2 passos para trás. Você vê o narrador falando, ele sentiu, é agora. Mas para mim mais surpreendeu pelo fato do Poatan mudar o jogo, mudar a estratégia tática no momento, o golpe, do que de fato ter pego o golpe como se fosse tivesse atordoado ele. Acho que foram os principais pontos que fizeram pro Ankalaev ganhar aquela primeira luta, e pode ser que ele use esses mesmos fatores para anular a luta em pé e de repente atacar no wrestling. Então, em pé, esses pontos vão fazer diferença se o Poatan treinou, ajustou para não ser anulado ou trouxe mais recursos táticos para essa luta, ou fazer de uma maneira mais eficiente.